Tá, obrigado, filha. Ó, então a gente tinha falado sobre o tecido nervoso, tínhamos falado sobre as sinapses, como que o impulso nervoso percorre, né, na célula nervosa, que é o nosso neurônio. Falamos um pouco sobre a anatomia dele e tudo mais. Agora nós vamos estudar, então, o que que é o sistema nervoso central, né? Sistema nervoso central engloba é, o que, principalmente, né? Vamos relembrar lá. É o cérebro, que a gente chama de encéfalo, né? E a sua porção inferior, que é a medula espinhal, certo? Então, primeiramente, nós vamos subdividir ele para ficar mais fácil o estudo. Então, o sistema nervoso central. Nós vamos aqui, ó, só relembrando, né, o nosso neurônio, do que eles são formados. Aqui, ó, depois eu vou passar essa aula para vocês, dá uma olhadinha que tem mais específico a anatomia dele, como que funciona, né, a membrana que recobre o axônio, que é muito importante. Então, nós temos que lembrar que nós temos o encéfalo, né? E a medula espinhal. O encéfalo, né? Ele é subdividido, ó, aqui tá vendo? A medula espinhal, isso também faz parte do sistema nervoso central, que vai se ramificando em todas as vértebras para ser distribuída para todo o corpo, tá? Mesmo estando localizada na coluna vertebral, ela é considerada um sistema nervoso central, porque é dali que vai partir, né, todas as informações que vão comandar o nosso corpo, certo? Então, o encéfalo, né, de um adulto, ele tem mais ou menos 95% de tecido nervoso de todo o corpo. Então, onde que está localizada a maior parte do tecido nervoso? No cérebro, gente. Por quê? Porque é lá que é feito todo o processamento das informações e a resposta gerada para o corpo poder trabalhar, tá? Então, no homem, ele é 10% maior do que na mulher, né? Porque nós temos uma estrutura menor. E o que que o encéfalo é responsável? Pelo pensamento consciente, pelas funções intelectuais, a memória, os padrões motores mais complexos, todos eles se originam no cérebro, tá? E aí a gente vai perceber, ó, que cada parte do cérebro, né, do encéfalo, do cérebro todo, ele tem uma função diferente. Por isso que quando a gente tem um derrame ou quando a gente tem algum acidente que afeta certas partes do cérebro, a gente tem certas lesões. Então não são todas. Por exemplo, ó, o lobo frontal. Lembra da anatomia que nós temos a parte da frente aqui? Esse é o lobo frontal. No lobo frontal, ele é responsável pelo quê? Pelo movimento voluntário. Então, os movimentos que a gente faz no dia a dia são todos processados nessa região. O planejamento do movimento, antes mesmo da gente fazer o movimento, a gente já tem esse planejamento do que vai acontecer. Por exemplo, quando a gente imagina que vai ter que saltar uma poça d'água. Então, esse movimento já está todo esquematizado antes mesmo dele acontecer. O movimento dos olhos, então é ele que é responsável por todo o campo ocular que a gente tem, por toda essa amplitude de visão que o globo ocular nos proporciona. Como? Com o movimento dele. Ele que também é responsável pela produção da fala, tem funções cognitivas executivas, resposta emocional. Então, quando uma pessoa tem uma lesão no lobo frontal, ela pode ter problemas na resposta principal desse lobo frontal. Então, pode atingir o quê? Os movimentos, pode atingir o quê? As emoções. Algumas pessoas que têm AVC na região frontal, ela pode desenvolver emoções exacerbadas, né? Ou o contrário também, a inércia de emoções. É aquela pessoa que não expressa nem raiva, nem medo, nem alegria, nem tristeza. Fica aquela cara de egípcia parada, e às vezes a gente acha que ela não tem essa resposta. Às vezes tem a resposta, mas ali dentro não está sendo bem codificada. Agora aqui, ó, o lobo parietal, lembra nas nossas laterais aqui?
Ele é responsável pelo quê? Pelas funções de sensibilidade somática geral. Então, toda a parte sensitiva do tato, né, que a gente sente de temperatura, de pressão, tudo é codificado nesse lobo parietal, né? A percepção espacial de objetos, os sons, partes do corpo, né? Então, o tato mesmo, como ele está associado à grande sensibilidade somática, então a gente consegue perceber o tamanho do objeto, a dimensão, a espessura, o peso, que tudo tem muito relacionado ao tato. E, principalmente, a compreensão da fala. Então, percebam que, ó, no lobo frontal, nós temos a produção da fala, né? E no lobo parietal, nós temos a compreensão da fala. Então, é no lobo parietal que é decodificado tudo que a gente ouve em relação à linguagem, entende o que a pessoa precisa e gera uma resposta. Só que essa resposta vai ser gerada onde? Lá no lobo frontal. Também, o lobo occipital, né? Que é a parte, ó, posterior. Nós temos o quê? A parte da visão, né? É o córtex visual primário, onde recebe as informações dos núcleos do tálamo, né? É uma área de associação visual motora e monitora todos os padrões de atividade no córtex visual, interpreta os resultados. Então, ele recebe as informações colhidas pelo nosso globo ocular, né? E processa aquilo para dar sentido ao que a gente está enxergando, né? E uma parte muito importante aí, ó, é a visão, né? Que é o córtex visual e as áreas de associação. Então, alguém já caiu e bateu a cabeça atrás, assim? Fica tudo preto, gente. Na hora escurece tudo. Então, só do impacto mínimo que seja, já tem uma resposta na informação da visão. Então, a gente enxerga tudo preto. Por isso que eles falam, não pode bater a nuca, né? Porque é muito perigoso e tudo mais. Realmente por isso, porque a resposta ela é imediata. E tem também o lobo temporal, que ela possui áreas como está muito perto do ouvido, processamento do quê? Audição, né? O córtex auditivo está localizado no lobo parietal, a identificação de objetos, né? E a resposta emocional também, parte da resposta emocional e principalmente a memória. Então, quando nós temos um impacto lateral ou algum AVC, algum aneurisma que comprometa isso, então são essas partes que a gente perde, às vezes o olfato, né, o cheiro a gente não sente, perde um pouco da audição. Eu tive uma paciente que teve um AVC aí, ela perdeu parte auditiva, então ficou meio como se ela tivesse ficado surda, ela perdeu 80% da audição, então comprometeu bastante. E nós temos um lobo bem pequenininho, lá no meio de todos, que chama lobo insular. É ali que é codificado o paladar. Então, ali que a gente recebe a informação, é identificado, né? O que a gente está comendo, qual o gosto que a gente está sentindo e devolvido para nossas papilas gustativas que entenderam o que é gostoso ali, ou se é bom ou se é ruim, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui, ó, nós temos a anatomia do cérebro. Ele é subdividido em duas partes, né? O hemisfério esquerdo, que é uma parte esquerda, o hemisfério direito, parte direita, e os dois são unidos por uma estrutura chamada corpo caloso, que passa aí no meio e une esses dois hemisférios. Por que é importante, né, essa subdivisão? Cada um vai responder por partes importantes de resposta do corpo, né? E a gente vai entender melhor lá na frente essa diferenciação que tem do hemisfério direito para o esquerdo. Aí são as anatomias, isso eu não vou cobrar de vocês, chamadas de fissuras, giros, né? Tudo isso é mais aprofundado numa área da saúde que realmente necessite um estudo mais profundo. Para vocês, só de conhecer a anatomia é importante, tá? E olhando aqui embaixo, meninas, sempre lembrando
a parte que fica o corpo celular, lembra o neurônio lá? Tem a cabecinha dele, tem o corpo, que é o axônio, e as extremidades do axônio. Então, aonde se localiza as partes do corpo do neurônio, que é aquela primeira parte que recebe as informações e onde é codificado, eles juntos têm uma coloração acinzentada, tá? Então, é ali, lembrando que é no corpo do neurônio que é codificada as informações, e é na sequência do axônio que o impulso nervoso vai percorrer já codificado. Então, todos os corpos celulares dos neurônios ficam juntos, aglomerados. No cérebro, como o processamento é muito grande de informações, a parte do neurônio, ela fica localizada mais externamente, que a gente chama de substância cinzenta, e aonde fica localizado a parte do axônio fica mais internamente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente secciona, né, um cérebro, o encéfalo, a gente vê a parte de fora cinza e a parte de dentro branca, tá? Isso é importante saber, porque na medula é o contrário, certo? E aqui é uma anatomia mais aprofundada no encéfalo e uma subdivisão. Então, nós temos os núcleos da base, né, que ela é bem lá dentro, no interior, aonde se localiza a substância branca, tá? Nós temos também o sistema límbico, que é um sistema de resposta de movimentos reflexos, muito importantes para o nosso corpo, tá? Que é aqueles movimentos, sabe quando bate, quando faz o teste, você vai lá no ortopedista, por exemplo, e ele vai e bate o martelinho no joelho, que a perna mexe sem a gente querer. Esse é uma das funções do sistema límbico, que é o quê? É os movimentos reflexos, que são movimentos involuntários, né? Isso não depende da gente. E nós temos também o diencéfalo, né, que ele tem grandes centros de comutação e retransmissão necessários para a integração das vias sensitivas e motoras. Então, é no diencéfalo que as informações, tanto motoras quanto sensitivas, se cruzam e se tornam uma só. Para quê? Para que ela consiga ser processada mais rapidamente, tá? E o diencéfalo, ele é dividido em 3 partes, tá? O epitálamo, o tálamo e o hipotálamo. Então, o que é de interessante a gente saber aí? Principalmente o epitálamo, tá? O epitálamo é uma parte de um terceiro ventrículo do diencéfalo, e lá está localizado essa glândula, que ela é importantíssima no nosso corpo, que ela é chamada de glândula pineal. Ela é uma estrutura endócrina, tá? Que secreta o hormônio melatonina. Então, é ela que também é responsável pela regulação do ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? É o que nós fazemos todos os dias, né? Então, nós acordamos no período da manhã, quando está claro, né? Quando está o sol nascendo, e aí nós começamos o nosso ciclo circadiano. Então, o corpo, ele se prepara para quê? Para você trabalhar o dia todo. Ele aumenta a circulação, ele aumenta o ritmo cardíaco. Na hora do almoço, mais ou menos, ele direciona toda a parte sanguínea para a parte digestória, porque a gente vai comer. Depois ele dá aquela tranquilizada logo após o almoço, de todos os ritmos cardíacos, circulação, a função endócrina, a função motora, de tudo. Quando vai anoitecendo, que a luz vai baixando, ela automaticamente, por já não ter aquela informação de luz muito grande nos olhos e tudo mais, já vai diminuindo o quê? O ritmo da pessoa, vai diminuindo a secreção de adrenalina, noradrenalina, já vai aumentando a produção de acetilcolina. Para quê? Para que a gente consiga ir entrando naquela fase de descanso,
né? Aí ele começa a partir das 7 ou 8 horas da noite, que já está escuro, ele já começa a produção de melatonina. O que é a melatonina, pessoal? A melatonina, ela é um hormônio produzido pelo nosso corpo do sono. É ela que faz a gente dormir. Então, quando a gente tem uma baixa produção de melatonina, o que a gente acaba desenvolvendo? Insônia. Então, todas as pessoas que relatam e vão no médico e relata insônia, pode ter certeza que se fizer a mensuração desse hormônio, ela está com uma baixa muito grande. Hoje, já consegue ser produzido sinteticamente esse hormônio, que teoricamente é natural. É uma reposição do que às vezes o nosso corpo não está conseguindo produzir, por N fatores, né? Estresse, alguma lesão que a gente possa ter, algumas pessoas têm essa propensão da diminuição da glândula pineal de produzir a melatonina geneticamente, isso vem de família, existem N fatores. Então, muita gente hoje faz o uso, ao invés de tomar remédio muito forte, toma o hormônio melatonina, manipula e toma para ter um sono mais tranquilo. Como ele é um hormônio natural, né, inerente ao nosso corpo, não tem contraindicação no uso da melatonina. Então, isso é muito bom, tá? Então, essa é a maior importância que nós temos no epitálamo. Já o tálamo, tá? Ele é o principal e também o último local de retransmissão para informação sensitiva ascendente e coordena as atividades motoras somáticas involuntárias. Então, o tálamo, ele também transmite impulsos nervosos entre diferentes áreas do telencéfalo. O que ele faz? Ele recebe as informações e repassa exatamente para os lugares que ela precisa ser processada com mais qualidade e a resposta ser dada. E principalmente, prestem atenção, que é responsável pelas atividades motoras somáticas involuntárias, tá? Então, o que nós temos de atividades motoras somáticas involuntárias? Vamos lá, quem lembra? Qual que é o músculo que age sem a consciência? Tem vários. Vamos lá, abre aí e me dá exemplo. Hã? O coração. Do coração? Isso. Qual mais? O pulmão. Pulmão não tem. Pulmão não tem músculo. Ah, São os músculos, diafragma, lembra? Todos esses músculos que têm uma ação involuntária. Qual mais? Onde que nós temos músculo liso? Vamos lá, pessoal. músculo liso. Ai, nossa, deu um branco agora. Hã? Bexiga, Bexiga. intestino. Quem mais? Tem órgãos que são revestidos de músculo liso, veias, artérias. Então, toda a função que mantém essa contração, que não é voluntária a nós, mas responsável pela manutenção da vida, é o tálamo que ajuda ali, tá? Além do mais, ele auxilia na manutenção da consciência, né? E temos também o nosso famoso hipotálamo, que é importantíssimo. Por quê? Porque lá tem localizado o centro de controle e de integração também dessas informações. Então, quase tudo, gente, acaba passando pelo tálamo e pelo hipotálamo, tá? Eles são parte importantíssimos, é como se fosse o primeiro estágio de entrada da informação, tá? Então, o que ele faz? Também ele auxilia nas atividades motoras somáticas involuntárias, ele controla a função autonômica, ele coordena atividades do sistema nervoso e do sistema endócrino, principalmente, qual que é a primordial função do hipotálamo, gente? Secretar hormônios.
É ele que vai mandar no nosso sistema endócrino inteirinho. Na aula de sistema endócrino, vocês vão ver a importância do hipotálamo. Então, os primeiros, porque o nosso corpo é assim, ele secreta hormônios. Lembra que eu falei para vocês que a resposta do neurônio poderia ser química ou elétrica? A maioria é química, através do quê? Desses hormônios aí. Então, um hormônio vai lá e estimula um órgão a secretar um outro hormônio, que vai fazer a função naquele lugar que ele está mandando. Então, ele é o primeiro excretor de hormônios do corpo, que vai mandar em todo o resto do corpo. Exemplo, no pâncreas, no estômago, no intestino, vocês vão estudar aí na ereção, na ejaculação, no ciclo ovariano. Então, tudo sai daí primeiro, é ele que manda em tudo, tá? E produzir impulsos emocionais e comportamentais, realmente por isso. Emocionais e comportamentais, por quê? Quando a gente, por exemplo, vocês vão falar para mim, a mulher ela é estimulada, ela vai ter o orgasmo, como que acontece o orgasmo, né? Então, tudo, ó, é aí no hipotálamo. Coordenar funções autonômicas e voluntárias, regular principalmente, ó, temperatura corporal e também ajudar no ritmo circadiano de atividade, tá? Então, ó, ele que vai manter a nossa temperatura corporal excelente para que todas as outras, os outros sistemas possam funcionar com efetividade. Nós temos também o tronco encefálico, ele também é muito importante, tá? Então, o nosso encéfalo é dividido em diencéfalo, tronco encefálico e encéfalo, tá? Ele é constituído por 3 partes, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, vamos ver a importância desses 3. Fiquem atentos à localização dele. Então, é lá embaixo, a saída da onde? Onde que inicia depois do bulbo ali? O que que se inicia? Vamos ver se alguém sabe. Nós temos o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, e depois já não é mais o cérebro. O que que começa ali? A medula, tá vendo? Então, ele é a última ligação do cérebro com a medula. Então, vamos ver a importância de cada um. O mesencéfalo, ele contém tratos, ó, sensitivos e motores, tá? Muito responsável pelos movimentos da cabeça, dos olhos e do tronco, em resposta a estímulos auditivos. Então, quando a gente escuta um barulho muito alto, um som muito, assim, estridente, o que a gente faz? Quando é muito alto e a gente assusta? Se recolhe. Então, a gente tem o movimento do tronco, né? Ele é responsável por isso. Agora, a ponte, tá? Ele tem núcleos sensitivos e motores também, tá? O que eles são responsáveis? Pelo grupo respiratório. Então, ele ajuda ali, ó, no controle respiratório. Então, uma lesão na ponte, a pessoa pode ter uma dificuldade de respiração, uma dificuldade de manter um ritmo respiratório. Ó, pessoal, se cair, a gente volta, tá? Falta 10 minutinhos. E tem ali os nervos trigêmeos, abducente, facial, então dali saem os nervos responsáveis pelos movimentos faciais, tá? Por todo aquele movimento voluntário que a gente tem. E o bulbo, é ele que mais me interessa. Ele conecta o encéfalo à medula, tá? E o que que acontece? O bulbo é onde fica todos os reflexos, incluindo todos os centros cardiovasculares e os centros ritmos respiratórios. Controlam ou ajustam as atividades dos sistemas periféricos. Contém os núcleos de origem de nervos vestíbulo-coclear. Então, o que o bulbo é importante? O bulbo é que manda o coração bater. O bulbo é que manda você respirar, entendeu? Então, quando a gente tem uma lesão de medula alta, que tem partes que chegam bem perto do bulbo, a gente tem um comprometimento do quê? Do batimento cardíaco e
do sistema respiratório. Por isso que em lesa C1 e C2, acho que até C3, ela não consegue respirar. Então, ela tem que ficar dependendo de aparelhos para respirar e manter o seu ritmo cardíaco. Por isso que é muito importante. É ali que tem a coordenação do nosso corpo. É ele que mantém a gente vivo quando está dormindo, em plenas funções, e vivo quando estamos acordados também, tá? E nós temos uma última estrutura que é importantíssima, que é o cerebelo, né? O que ele faz? Ele não é responsável pelos movimentos, mas é ele que suaviza e coordena as contrações dos músculos esqueléticos. Então, por exemplo, é ele que regula a postura e é ele que nos dá o equilíbrio, tá? Ele também tem funções relacionadas à cognição e ao processamento da linguagem. Por quê? Processamento da linguagem. Como ele dá ao movimento, como é que eu vou explicar para vocês? Para que o movimento não seja brusco. Então, quando eu exijo uma contração, por exemplo, do bíceps, para não ser tão forte, para que eu faça isso tranquilamente. Às vezes eu estou levando um copo de água à boca, então não pode ser um movimento brusco. Ele regula o quê? A suavidade do movimento, não é ele que direciona o movimento, mas quando o movimento ele é pedido e necessário, ele entra em ação dando suavidade. Então, mantendo músculos em contração enquanto outros estão relaxados, ou mantendo o relaxamento de alguns músculos e intensificando, né, a contração de outros. Por isso que a gente consegue ficar na postura ereta, por isso que a gente não cai com facilidade, pela regulação do cerebelo. Então, quando a gente, por exemplo, bebe, quando a gente toma cerveja, o álcool, ele tem uma grande afinidade pelo cerebelo. Por isso, quando a gente bebe demais, a gente não consegue ficar em pé, já perceberam? A gente não fica em pé, a gente fica com aqueles movimentos horrorosos de bêbado. Então, para você ver como que afeta muito, né, a postura. Algumas lesões de cerebelo causam também o quê? A labirintite, né? Então dá aquela tontura, dá aquela coisa ruim na pessoa, né? Porque ela não consegue ficar equilibrada. A hora que ela levanta, tudo roda. Então ela não consegue manter esse equilíbrio, né? Então, o processamento do cerebelo também é automático, a gente não pensa para fazer um movimento mais suave, nem nada. Por isso que no bebê, ele ainda está aprendendo, às vezes ele vai fazer um carinho, ele te dá um tapa, então ele ainda não consegue mensurar a força dele, mensurar o movimento, ele está aprendendo, né? E isso é muito engraçado. Então a gente consegue perceber que algumas doenças, né, do cerebelo, existe uma doença que a pessoa anda assim toda torta, parece que ela tá, sabe, sei lá, interpretando, ou bêbada, parece que ela está sempre bêbada. É um movimento completamente descoordenado, que a gente chama de ataxia, né? Um movimento muito brusco, muito ruim, muito forte às vezes. A pessoa às vezes tem dificuldade de andar, de comer, de beber, né? Então, isso é muito nítido nessas doenças, tá bom? Eu vou Anne, o parar. Parkinson Oi. tem alguma coisa a ver com o cerebelo? O Parkinson, ele é. Como é que eu falo? A resposta motora dele, antes de chegar no cerebelo, ela já vem mal interpretada. Ah, Porque no Parkinson tem uma atrofia cerebral. Então, parte da substância cinzenta, que é onde é codificado todo o movimento, ela tem uma redução drástica naquela região do movimento. Mas tem também uma redução no cerebelo também. É um conjunto, na realidade. Por isso que o movimento, ele é daquele jeito descoordenado. A segunda parte da aula, vai cair agora e eu já volto, tá bom? Aí a gente volta e já dá continuidade, certo? Pode ir lá tomar uma água, dou um tempinho para vocês.